Então, a palavra da primeira live, nas lives de oração pelos nossos filhos, que eu quero compartilhar com vocês desse primeiro dia, é colocando a casa em ordem, tá? Então, a palavra se encontra em Provérbios 23:13. Uma das palavras que acredito que é bom que a gente medite, que a gente pense sobre a criação dos nossos filhos. E Provérbio 23:13 diz assim: não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Não deixe de disciplinar os seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Então, Vanessa, aqui que seria disciplinar? Me traduz. Disciplinar, segundo o dicionário, é submeter-se ao regulamento, impor ordem, domar, refrear, acomodar. Então, como mais, como pais, como responsáveis por uma criança, nossa missão é disciplinar. Parece uma palavra forte, parece uma palavra que muitos de nós têm uma ideia até negativa dessa palavra, mas eu quero passar essa palavra para o positivo, passar essa conotação negativa para o positivo. Disciplinar não se trata de torturar, não se trata de bater, não se trata de gritar, não se trata de espancar. Disciplinar, como a palavra diz, disciplina. Porque um atleta chega a fazer muitos quilômetros de corrida e o corpo desse atleta suporta? Por que eles não param antes? Por que eles não desfalecem antes? Porque eles têm treino, porque eles têm preparação, porque eles comem uma comida adequada. E isso é a disciplina. E aí, quando a palavra fala que a gente tem que disciplinar os nossos filhos, a gente fica, disciplinar. E que muitas vezes nos ensinaram sobre essa palavra conceitos errados. Mas, na verdade, essa palavra significa ensinar a ser persistente, permanente, regrado, obediente, por que não? Ensinar o filho no caminho do Senhor, ensinar o filho a ter uma ordem, uma organização, a ter, por que não, o horário do almoço, o horário da janta, horas, o tempo de TV, horas, o tempo de estudo, dependendo a idade da criança. Disciplinar começa, é uma tarefa dos pais. Quem tem que ensinar, quem tem que colocar no caminho, quem tem que esticar o arco para que a flecha chegue mais longe, somos nós como pais, os pais, a mãe. Então, nós somos os arqueiros e nossos filhos são as flechas. Está na Bíblia. Então, quando nós temos que colocar essa flecha bem balanceada para atirar, nós precisamos disciplinar, nós precisamos que essa flecha esteja retinha, que essa flecha esteja andando no caminho certo. E muitas vezes, nós, como mães, entendemos errado. Entendemos que disciplinar
é brigar, é gritar, é corrigir do jeito errado. Porque muitas vezes nos ensinaram assim. Porque muitas vezes fizeram assim com a gente. Então, por isso que eu estou aqui, para te dizer que isso aí não é disciplina. O que te ensinaram, o que fizeram contigo, não é a forma certa de fazer. Não é a forma certa de fazer que teu filho chegue mais longe. Quando a gente grita com uma criança, quando a gente agrede uma criança, a gente está diminuindo a autoestima da criança. A gente está fazendo que a criança não deixe de te amar a ti, deixe de se amar ela. E lá na frente, quando ela vai querer, por exemplo, escolher um cônjuge, ela não vai escolher o melhor cônjuge que ela ou ele poderia escolher. A autoestima dessa criança ficou afetada por gritos, por palavras que foram guardadas no inconsciente de menosprezo, por maus tratos. Ah, mas eu não bato. Sim, mas e o acolhimento quando a criança caiu, e o abraço, e validar o sentimento negativo, e validar uma birra com um abraço quando a criança não sabe se expressar, e validar a dor quando a criança caiu. Ah, não dá nada, tem que se criar assim. Disciplinar. Disciplinar. Mas a palavra também nos fala em Efésios, e eu vou ler aqui para vocês. Efésios 4, 23, diz assim: deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e suas atitudes. Então vamos de novo. Deixem que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e as suas atitudes. E revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Então, nós, como mais, para ajeitar a nossa casa, para organizar a nossa casa, nós precisamos de que a nossa mente e nossos pensamentos e nossa atitude seja renovada pelo Espírito Santo. Renovada a quê? Renovada a mente de Cristo. Renovada e transformada, tá? Mais parecido à mente de Cristo. Para não falar coisa errada, para não a gente não magoar, não machucar. E segue, a palavra segue. E diz assim no versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira o controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. A gente tem que parar de brigar. Pelo menos até a tardecinha, a noitinha. Não se ponha o sol sobre sua ira, tá? Pois ela cria oportunidade para o diabo, certo? Esse aqui é um assunto, outro assunto que dá para conversar muito, mas basicamente assim, não passa dia brigando, não passa uma noite brigando com teu marido, não passa, não vai dormir sem se reconciliar, sem conversar, sem falar, porque dá lugar ao diabo, dá brecha. O diabo vem, ele tem tempo para conversar no ouvido do outro, para convencer de bobagens para o outro. Então, não fique com ira com seu filho, com sua filha. Filho, não fique com ira, não fique com raiva, não fique na desabenção com seus pais, né? Porque isso é uma brecha para o inimigo fazer uma festa entre vocês e criar um maior bafafá por coisa que às vezes a gente poderia solucionar.
logo ali começou e poder parar e deixar se acalmar, cada um refrear sua língua, refrear o seu coração. Segue a palavra. Versículo do capítulo 4 de Efésios, versículo 29. Evitem o linguajar sujo e insultante. Não pode ter insulto na nossa casa, gente. Linguajar sujo, palavra suja, má palavra, palavrão, não pode. Não tem como. Se a gente quer um lar onde tenha o Espírito Santo, se a gente quer um lar onde reine a presença do Senhor, não tem como não tem como ter palavras insultantes, palavras tolas, porque a palavra diz, a Bíblia diz, que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, da mesma fonte. Então, se a minha fonte é de palavra de bem, é de bênção, eu não posso, na mesma fonte, ter uma língua que insulta, ter uma língua que amaldiçoa, ter uma língua, ter uma boca que tem palavras de linguajar sujo. Até, fazendo um parêntese aqui, porque a nossa boca, ela tem poder para criar. Então, vamos ir pelo exemplo negativo agora, né? Se você está falando toda hora assim, ai, mas que negócio que não dá certo. Ai, mas que negócio que não dá certo. Ah, mas para que negócio que não dá certo. Ah, mas nada dá certo na minha vida. Nada dá certo, não. Nada. Você está profetizando sobre a tua vida. E eu falo assim, profetizando. Tu está profetizando sobre a tua vida, tu está declarando, tu está dando autoridade no mundo espiritual sobre a tua vida que nada dê certo. E Satanás, ele pega essa palavra maldita e ele aproveita, e ele tem autoridade no mundo espiritual para que realmente travar a tua vida. Então, qual é a chave? A mulher sábia, a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Como nós edificamos o lar? Com a nossa boca. Como nós fazemos que a nossa casa prospere, que a nossa casa tenha paz com a nossa boca. Nós criamos novas realidades. Ah, não está dando certo, realmente está tudo meio trancado, não está saindo do lugar, mas tu igual declara por fé, profetiza. Profetiza, exemplo, essa criança que não aprende, essa criança que tem dificuldade, como tu é inteligente, como tu é rápido. Essa criança que tem dificuldade para obedecer, como tu é obediente, meu filho. Como tu é uma criança boa, meu filho. Ah, mas meu filho é bonzinho. Reforça como tu é bonzinho. Deus vai te honrar. Deus vê teu coração. Palavras sábias. Palavras que edificam. Ai, mas tu não sabe o meu marido. Porque meu marido babá. Quem criou esse marido babá? Como está tua boca alinhada com o marido que tu queres? Declara que esse marido é sábio, que esse marido só faz negócio certo, que esse marido só prospera, que esse marido, obrigado, Senhor, porque o meu marido tem o carro que eu gosto, que andamos com a coisa que, obrigado, Senhor, porque na minha casa só há paz, a gente só se entende. Obrigado, Senhor, porque nós só temos entendimento, porque na nossa casa não há dessa bênção. E começa a cortar palavras de dessa bênção com a tua boca. Fechei parênteses. Volto para a palavra de Efésio.
Então, evitem o linguajar sujo e insultante, tá? Que as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvem. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, de toda raiva, de toda ira e das palavras ásperas e de calúnia e de todo tipo de maldade. Sejam bondosos e tenham compaixão, perdoando-se uns a outros, como Deus os perdoou em Cristo. Então, a palavra nos desafia a sempre perdoar, né? A sempre ter palavras benditas. E limpando a casa, organizando a casa, colocando a casa em ordem, é uma casa que nós vamos precisar ter palavras, organizar nossas palavras, organizar nosso pensamento, organizar nossos filhos, tá? Com a fala. Como, se hoje eu não estou vivendo isso, como eu consigo viver isso? Hoje eu não estou vivendo essa palavra, eu estou vivendo palavras contrárias, eu estou falando palavras contrárias, eu não tenho o hábito de me relacionar com palavras bondosas. Como que eu faço, Vanessa? Então, a gente, por nós mesmos, não é fácil ficar sendo todo o tempo pessoas boas por nós mesmos. Aí está a chave. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos colocar a nossa casa debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós precisamos consagrar a nossa casa, consagrar os nossos filhos. Nós precisamos sim ter comunhão com Deus. Nós precisamos de consagrar nossas vidas. E tudo isso se faz através da oração. Então, não há nada mais poderoso que a oração, que ler a palavra